Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma história, a mais um vídeo do nosso canal. Obrigado a todos que me assistem, obrigado por assistir mais um canal, uma história, perdão. Obrigado pelo vosso carinho sempre que demonstram nos comentários ou partilhar as histórias e por me assistir essencialmente. Esse é o motivo que faz existir este canal de vídeo. Bem, amigos, hoje trago-vos uma história, é a história da Thaís. Ela vive em Curitiba, nasceu e viveu grande parte da sua vida em São Paulo e o título da história de hoje é Me Apaixonei pelo Meu Enteado. Bem, uma história super interessante, um pouco larga, mas um pouco comprida, mas é importante escutá-la até ao fim porque ela tem várias variantes e é uma história que se pode passar na vida real, desde que alguém compra com esses requisitos, com certeza pode passar. Vamos chamar o banner e já voltamos para a história. Olá amigos, sejam bem-vindos de novo. Então, conforme eu disse, vamos diretamente para a história. Conforme eu disse, o título de hoje é Me Apaixonei pelo Meu Enteado. Vamos para a história. Super interessante, com atenção e vamos para ela. Olá a todos, sou Thaís, tenho 34 anos, vivo em Curitiba, mas nasci e vivi grande parte da minha vida numa pequena cidade do interior de São Paulo. Havia acabado de ficar mocinha, aos 14 anos, quando conheci António. António tinha 34 nesse tempo. Empresário do ramo de transportes, sempre o via passar na saída da escola. Era alto, moreno, tinha um sorriso lindo. Via nele um pouco do meu pai, Carlos. Um homem protetor que havia morrido 6 anos antes e que me fazia muita falta nesse momento. Muito mais nestes momentos em que eu necessitava de alguém para desabafar e não sabia com quem. Notava que o António me olhava e, meio de brincadeira, correspondia aos meus flertes. Estava no colegial e a maioria das meninas da minha cidade, uma cidade pequena do interior de São Paulo, de pouco mais de 40 mil habitantes, se casava logo depois dos 15 anos. Assim, o meu interesse por ele não estava nada fora da normalidade. Era comum. A primeira vez que António me abordou foi na saída da escola, num convite para tomar um sorvete. Eu de mochila, saia curta, ele de jeans e camisa aberta no peito. Na conversa, me disse que havia sido casado e que tinha um filho quase da minha idade. Na hora, confesso que me assustei, mas continuei o papo. Enquanto devorava uma casquinha de flocos, lembro-me bem de quando o sorvete começou a escorrer pelos meus dedos e ele beijou as minhas mãos e ao mesmo tempo lambeu o resto de sorvete. Começámos a sair extraoficialmente durante 3 meses. Nos víamos todos os dias, depois do sinal de encerramento das aulas. Era a maior grudação, maior agarração dentro do carro dele. Rolava mesmo literalmente tudo, até que eu, louca de amor, tomei coragem, contei para a minha mãe e assumimos o nosso namoro. Conservadora, Dona Maria, minha mãe, dizia que ele era velho demais para mim e que só queria se aproveitar de mim, que aquilo não tinha futuro. Eu brigava com ela o tempo todo, diariamente falava que iria incluso fugir e fazia escândalos. Por fim, não houve jeito. Ela acabou aceitando, meio contrariada, mas acabou aceitando. Mas com uma condição: tínhamos de namorar no portão de casa. E claro, fazíamos o número das mãozinhas dadas, mas dávamos nossas escapulidas para o escritório dele. Podia ter aproveitado muito mais, mas 1 mês depois, no dia em que perdi a minha virgindade, eu engravidei. E tal como sabem, principalmente numa cidade do interior, quando isso acontece, as mulheres costumam casar antes da barriga crescer e fazer-se notar, para não ficar mal faladas. Deu para segurar até aos 4 meses de gestação, até oficializar a união em um juiz, já que ele era desquitado e eu era menor de idade. Parei de estudar para cuidar do meu filho. Coloquei o nome de Carlos Neto, em homenagem a meu pai. Passei a ser dona de casa em tempo integral. Cresci na marra. António viajava muito a trabalho, pois, como lhe falei, ele trabalhava com transportes.
Só voltava a cada 15 dias. E quando estava comigo, já não era mais o mesmo cara carinhoso de antes. Em menos de 7 meses, tornou-se agressivo, rabugento, passou a beber e o conto de fadas que eu tinha idealizado desmoronou e virou pesadelo. Depois de um ano de casados, recebemos num domingo de manhã a visita inesperada da sua ex-mulher, que morava numa cidade a 110 km da nossa, com 2 malas na mão e o filho a tiracolo. António Júnior tinha 15 anos. Ela havia recebido um convite de emprego em Vitória, no estado do Espírito Santo, e largou o garoto lá para que o pai o cuidasse. Bonito como o meu marido, era moreno, alto, costas largas e não parecia tão jovem. O pai, que adorava o filho e tinha pouco contacto com ele desde a separação, 6 anos antes, ficou feliz da vida. Diferentemente de mim, que só pensava que as minhas tarefas domésticas iriam aumentar e muito, para a minha desgraça. No início, a convivência com Toninho, assim era chamado, o António Júnior, com Toninho era engraçada. Como sempre fui miúda e muito pequena, ele me chamava de ratinha, o que me deixava louca de raiva. Tinha só 1 ano a menos do que eu e brigávamos como 2 irmãos. Como ele fazia judô, adorava brincar de luta comigo e com o meu filho. 4 meses depois, durante uma viagem, o meu marido estava em casa fazendo a unha quando ele chegou da escola, parou na minha frente, ficou-me olhando fixo e eu, meio que incomodada, perguntei: o que é que foi? Ele, meio tímido, disse que não tinha reparado como as minhas pernas eram bonitas. Meio atrapalhada, eu mandei pegar seu prato no micro-ondas. Ele almoçou sem tirar os olhos de mim e eu aproveitei, acabei a unha e fugi para o quarto. No dia seguinte veio-me mostrar um novo golpe que tinha aprendido no judô. Me pegou por trás, caiu em cima do meu corpo e roubou-me um selim. Constrangida, virei o rosto e fingi que nada havia acontecido. Mas não tinha mais jeito. Algo naquele menino fazia meu coração disparar. Com a ausência do pai, Toninho agia como homem da casa. Fazia tudo comigo, me sentia seguro ao lado dele. E tratava de mim e de seu irmão de maneira cada vez mais carinhosa. Até que uma noite, quando ele estava com 16 anos e eu com 17, quis me ensinar um novo golpe e de novo me jogou no chão. Só que desta vez me roubou um beijo, daqueles beijos de tirar o fôlego. E eu, sem resistir, deixei. Meu filho dormia no quarto ao lado enquanto acabávamos rolando na sala entre beijos e apalpanços. De mãos aqui e mãos ali, aquilo na mão, a mão naquilo. E assim foi. Senti um frio na barriga que se espalhou pelo meu corpo inteiro. Agora era oficial. Eu sabia que estava apaixonada pelo meu enteado. E não sabia o que fazer. Me tranquei no quarto e só conseguia pensar naquele beijo e em tudo o que estava acontecendo, naquilo tudo que tinha rolado no chão da sala. Havia um estranhamento naquilo junto com a sensação de que não conseguia fugir dele por muito mais tempo. No dia seguinte, mal conseguia olhar para o seu rosto. Estava envergonhada, constrangida. E ele também. Naquele dia, eu só lhe dirigi a palavra para dizer que a mesa estava pronta e, num grito corriqueiro e impessoal, o chamei para comer. E comemos em silêncio. As 2 semanas seguintes também se passaram assim, com um incômodo absoluto. Nos tratávamos com indiferença, fingindo que nada havia acontecido, queria explodir de amor por Toninho e não sabia o que fazer. Creio que ele também sentiu o mesmo. Um mês depois, o apalpanço e o beijo, o clima ainda estava tenso, estranho. Uma mistura de tensão sexual com culpa ou medo do que pudesse acontecer de fato. Até que um dia Toninho me viu saindo do banho, enrolada em uma toalha, e num ímpeto me agarrou. Estávamos loucos um pelo outro e acabámos transando pela primeira vez na minha cama de casal. Achei lindo quando me contou que era virgem e quando me dei conta estava ensinando a ele todas as exposições que havia aprendido precisamente com seu pai. 3 horas depois de um sexo intenso e delicado, ele foi dormir no quarto ao lado e eu me tranquei no meu, pasma, com o coração acelerado que parecia querer saltar do meu peito. Passei a noite pensando na besteira que tinha feito. No outro dia, o mal-estar voltou às nossas vidas.
Passámos 2 semanas mais sem nos falarmos. Foi horrível, estranho, senti um abismo dentro de mim, até que o chamei para conversar e ele se declarou. Disse que sabia que aquilo não estava certo, mas que não conseguia evitar. Senti o mesmo, mas não falei nada. Fiquei quieta, fiquei na minha. Continuámos calados por mais 2 dias, quando seu pai acabou de regressar de viagem. António estranhou que o menino pouco falava e passava o dia fora de casa. Eu falei para o António, pai dele, que devia ser por causa do período de provas e o assunto morreu aí. Na semana seguinte, o meu marido pegou de novo a estrada e aí não conseguimos mais nos conter. Passámos a dormir todas as noites juntos assim que o meu filho adormecia. E para não levantar suspeita, quase não saía de casa. Nem precisava. Tudo o que eu queria estava ali. Era bom demais. Estava com ele, estava com o Toninho. Passaram-se 2 meses e uma vizinha, super católica, daquelas que adoram se intrometer na vida alheia, fofoqueira, desconfiou do que estava acontecendo dentro da nossa casa. Nosso sexo era quente e apaixonado. E as casas, como sabem, parede com parede, parede fina, provavelmente ouviu algum barulho suspeito e começou a fazer fofocas pelo bairro. Por isso, sempre que António chegava, eu transava com ele, para evitar desconfianças. E Toninho, super incomodado, dormia na casa de um ou outro amigo da escola. Angustiado, acabou desabafando com um amigo dele, que contou para outro amigo e que por acaso era filho de uma beata, uma das tais fofoqueiras. Não preciso dizer que em minutos o rastilho estava lançado, a cidade inteira sabia de tudo, como se tivesse anunciado em jornal nacional. Pobrecito. Para piorar, estava com a menstruação atrasada. E 5 dias depois se confirmou a gravidez. Em um teste de farmácia. Recebi meu marido em casa, apavorada. António já entrou contando que tinha ouvido o bafafá, mas que não acreditava em nada. Aliviada, contei que estava esperando um bebê, que na verdade nem sabia se era seu ou se era do Toninho. Ele não foi efusivo, mas também não se disse feliz. Ficou ímpido, ficou sozinho pensando para os seus botões. E para acabar de vez com o tititi, decidiu trazer a sua mãe para passar uns dias connosco. Na cabeça dele, ela me ajudaria com a gravidez e ainda acabaria com as fofocas. Dona Xana, minha então sogra, mudou-se mal e cuia para a minha casa. Por sorte, passava a maior parte das noites torrando sua aposentadoria em um bingo na nossa cidade. E nessas saídas, eu aproveitava e ficava com o Toninho. Estava tudo perfeito até que um dia ela decidiu voltar mais cedo do que o costume e nos flagrou transando. A coitada quase infartou. Começou a gritar, a me xingar de todos os nomes possíveis e imagináveis, enquanto eu me cobria e o Toninho corria pelado até o seu quarto. Ela foi então e deu uma coça no neto, mas não sem antes cuspir na minha cara. Disse que eu ia esperar António chegar de viagem para lhe contar tudo, pois temia que algo acontecesse com ele ao saber que sim eram verdadeiros boatos. Estava sendo duplamente traído, tanto pela mulher como pelo seu filho. Na mesma noite, eu peguei meu filho, arrumei minhas coisas e fui para a casa da minha mãe. Desesperada, contei tudo a ela, que por sua vez ficou assustada, não pelo meu lado, mas sim com o que se pudesse dizer e fazer a mim na cidade. Mas sempre ficou do meu lado. Com medo da reação do pai, Toninho pediu guarida para um outro amigo de sua escola. 5 dias depois, meu marido chegou e me buscou. Ameaçou tirar a guarda do meu filho, questionou a paternidade do bebê que eu esperava e me deu um tapa na cara. Furiosa, falei aos gritos que eu e Toninho nos amávamos e que queria me separar. Além de ele não aceitar, ele me deu um soco que deixou o meu olho esquerdo roxo. No dia seguinte, dei queixa dele na delegacia da mulher e consegui que fosse afastado de mim judicialmente. Passei 2 meses com a minha mãe e Toninho me ligava todos os dias. Perguntava da minha gestação, embora ele não falasse nada, sei que ele torcia para que o neném fosse dele. E eu também. De seu irmão, da minha alimentação, perguntava tudo, como me sentia e fazia planos de viver a meu lado. Nesse período, passou a morar com a sua madrinha e ficámos
um tempo sem nos ver. Minha mãe permitia que nos falássemos, mas proibia visitas para não render mais assunto na cidade. Mas, por causa das fofocas de plantão, tá? 4 meses depois, ela infartou nos meus braços e faleceu. Mais uma vez, eu fiquei só. Quase entrei em depressão com tudo o que se estava passando na minha vida nos últimos meses, pois atribuí à sua morte a vergonha que ela dizia ter passado na nossa cidade. Mas eu precisava de me fortalecer. Já tinha problemas demais e ainda estava grávida. 1 mês após o seu falecimento, António assinou o divórcio e fiquei livre para viver com o meu amor. Toninho parou de estudar, conseguiu trabalho de estagiário em um banco e foi morar comigo, meu filho e minha irmã na casa que era da minha mãe. Cortou relações de vez com seu pai e com a avó. Mesmo no meio de toda esta confusão, meu bebê, Júlio, assim se chama, que agora já tem 17 anos, nasceu lindo e saudável. Continuo casada com Toninho. Quando meus filhos tinham 9 e 7 anos consecutivamente, voltei a estudar e entrei para a Faculdade de Marketing, meu grande sonho. Atualmente trabalho como gerente em uma loja de departamentos e meu marido segue a carreira em um banco em Curitiba, para onde nos mudamos faz 11 anos. Há 3 anos engravidei novamente e tive gêmeos. Hoje tenho 4 filhos. Meus filhos conhecem nossa história. Uma única vez, aos 13 anos, Júlio questionou quem era seu progenitor. Preferiu não fazer o exame. Os dois se parecem. Conversamos bastante e ele entendeu que o pai é quem queria. E com medo de magoar Toninho, preferiu manter-se assim, sem fazer o exame de paternidade. Entende que Toninho é o seu pai. Na realidade, eles parecem bastante fisicamente. Vivemos com dignidade, fidelidade um ao outro e conseguimos manter o romantismo que tínhamos no início. Mesmo depois de 18 anos juntos, não me arrependo nada. Podemos não ser a mais convencional das famílias, mas uma coisa eu vos garanto, somos muito, muito felizes juntos. Amigos, espero que tenham gostado da história. É uma história que não é comum, mas pode passar, é claro. Principalmente quando homens se casam com mulheres mais jovens e têm filhos quase da mesma idade e não dão assistência total às esposas, quando as esposas são jovens, que estão numa flor da vida e eles estão numa outra fase, e é difícil, entendo que deve ser difícil acompanhar o ritmo de uma adolescente, principalmente quando se tem responsabilidades financeiras, de família, etc. Mas de qualquer forma, nós não estamos aqui para condenar ou para julgar, estamos para admirar, e se realmente ela se sente feliz e realmente lutou pelo seu amor e parecem que seguem felizes ao final dos 8 anos e tudo segue bem, acho que faz muito bem e acho que se deve lutar pela felicidade. Por isso, acabo por dar o meu aval à história, independentemente do que é que as fofoqueiras de serviço podem ter falado na cidade dela. Não estamos a falar de se é eticamente correto ou não, estamos a falar do amor dela e de Toninho também, mas de qualquer forma passemos à parte do romanticismo e falando do romanticismo teremos que dar o aval a ela porque ela lutou por aquilo que ela pensou naquele momento que a fazia feliz e que parece que segue sendo feliz. Portanto, uma bonita história. Amigos, agradeço desde já que tenham assistido ao fim, espero que tenham gostado da história, espero por vocês também no próximo vídeo, na próxima história. Um beijo grande e sejam felizes. Tchau!